Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vem comigo ler Bíblia, venha comigo crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos lendo Salmos de Davi e nós já estamos no capítulo 88. Se você não tem uma Bíblia física, a irmã Mary tem prazer em ler para você. Ela vai abrir a Bíblia aqui e vou ler para você o Salmos 88. Se você tem uma Bíblia, abra e acompanhe, né? Para que a gente sabe que também muitas traduções são diferentes uma da outra. Às vezes as palavras são modificadas, mas o contexto, a versão muda, mas é a mesma coisa que quer dizer, né? Então, esse Salmos 88, ele tem 18 versículos, então a gente acaba lendo o 89 também, se Deus assim nos permitir, que é bem grande. Vamos ler o 88 e 89. Amém, queridos? E se você sentir no seu coração, já deixe seu like no começo. Quantos mais like, mais o YouTube manda para mais pessoas. E compartilhe, se você sentir no seu coração, com amigos, parentes, vizinhos, para que esses salmos entrem na casa do máximo de pessoas possível e ajude-nos a entender a realidade do quebrantamento, assim como os salmos nos ensinam a orar, a nos quebrantar diante da potente mão de Deus. Assim nós possamos fazer isso hoje, nos dias de hoje. Orar para o verdadeiro Deus, inclinar-se somente para o verdadeiro Deus. Amém, queridos? Diz assim: lamentação de um atribulado. Cânticos, filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmos didáticos, Emã e Esraíta. Primeiro versículo. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite, clamo por ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira à morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem à sepultura. Todos quais que já não se lembras são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mão profunda a cova, nos lugares tenebrosos do abismo. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizestes objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de antemanhã por socorro, e antemanhã já se antecipa dia de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar, desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado, porque por sobre mim passaram as tuas iras, e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastastes amigo e companheiros. Os meus conhecidos são trevas. Que salmo de aflição mesmo, que salmos dos filhos de Corá, né? Eles se levantaram, né,
contra Moisés e alguns sabem da história, alguns ficaram, né? Então veio esses salmos ao quebrantamento de como eles clamaram por socorro depois de que o Senhor fez com eles, né? Por quê? Porque a unção que Deus dá para um, Deus não dá para outro. Se todos soubessem, né? Cada um dedinho tem uma função, cada um uma mãozinha, né? Um dedo já faz falta na mão, né? Mas dá pra gente ir se adaptando. Mas um membro fora do corpo já faz falta, né? Mas quando um membro quer fazer a função do outro, aí causa um problema sério. Porque já pensou, se a mão quisesse ser o coração, não ia conseguir, não tem como. O coração é o que puxa, o pulmão é o que puxa o ar. Cada um o Senhor formou para formar um corpo perfeito. E nós, na casa do Senhor, mediante as ordens eclesiásticas, também é um corpo. É um corpo, cada um, Deus estabelece o seu lugar. E ali os filhos de Corá se levantaram, né, contra Moisés e abriu-se, né, uma grande fenda no chão e engoliu, né, toda aquela gente. Claro que foi se passando os anos e alguns foram se levantando e suscitou, mas quem se levanta contra o ungido do Senhor é o que acontece, meus queridos. Então, Deus, Ele nos dá a direção de como orar. Não adianta dizer que a gente está certo quando está errado. Olha como a oração do capítulo 88, que é o quebrantamento dos filhos de Corá, né? Que eles se sentiam como mortos. Mas eles fazem perguntas verdadeiras para o Senhor. Ó. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Ele já estava dizendo, aqueles que foi consumido por ti lá, quando se levantaram contra Moisés, é isso que ele estava dizendo aqui. Não podem mais te louvar, mas nós estamos aqui. Então, os que estão aqui aprendem com o que já passou, não errem novamente. Né? Que salmos de reflexão, para que nós venhamos nos quebrantar diante da potente mão do Senhor. Lembra que essa oração ele está fazendo para o Senhor. Não está amaldiçoando ninguém, ele está rasgando o coração dele. Como ele se sente? E manifestando a oração dele diante da grandeza do Senhor. Que ele sabia que o Senhor podia fazer tudo. Será ferida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Não. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Não. Nas trevas não se manifestam as maravilhas do Senhor. A justiça na terra do esquecimento? Ele faz essa pergunta no versículo 12. Então, é isso que a gente tem que aprender com o Senhor. Rasgar o coração sincero diante do Senhor. Porque Ele é que sonda mentes e coração e sabe quando nós estamos falando totalmente a verdade. Capítulo 89, Salmos de Davi. Promessa do reino messiânico a Davi. Salmo didático de Etan, israelita. Versículo 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, a tu confirmarás nos céus. Dizendo, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Se o Senhor falou, se o Senhor te fez uma promessa, esse salmo está mais uma vez confirmando. Ó, se o Senhor fez a promessa, Ele há de cumprir, queridos. Ele há de cumprir. Só basta esperarmos. Ó, celebram os céus as tuas maravilhas. Versículo 5. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor. E na assembleia dos santos, ó, a tua fidelidade.
Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Irmão, que pergunta é essa? Olha só, pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? É uma pergunta. Aí essa resposta aqui para os Salmos de Etan, né, didático de Etan, promessa do reino messiânico a Davi. A gente podia ler o Gênesis, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nossa, isso aqui é muito forte, irmãos. Olha só, entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Então, se nós adorarmos a Ele, somente a Ele, entendermos que somos imagem e semelhança dEle, estamos rodeando Ele, irmãos, estamos exaltando Ele, estamos dizendo como os Salmos aqui nos ensina no versículo 8, ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Entender essa fidelidade do único Deus, ser fiel como Ele nos ensina a ser fiel. Versículo 9, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, Tu as amainas. Calçastes a Raabe como um ferido de morte. Com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Tem que entender a história de Raabe para entender o que o salmista quis falar aqui, né? A nossa descendência, né? Do Filho de Deus, de Jesus, de José. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam o teu nome. Meus queridos, a gente entende que o Monte Hermon, ele é cheio de gelinho, né? Ele é coberto de gelo. Ele é frio. Mas toda a seu sistema serve para regar o Monte Sião. Então, é por isso que a palavra diz, mais lá para frente a gente vai ler, né? Que um monte ajuda o outro para manter o equilíbrio. Esta é a união. Esta é a comunhão que o cristão deve ter. Assim como o Monte Orvalho, o Monte de Hermon e o Monte Sião, né? Que rega com o orvalho de um, rega o outro. E aí um vai mantendo o outro. Irmãos, isso aqui é muito forte, ó. O norte e o sul tu o criastes. O Tabor e o Hermon exultam o teu nome. Quer dizer, a glória de Deus está nos montes. A glória de Deus está na sua criação, na sua criação. Está em todos os lugares da terra. A glória de Deus preenche toda a terra. É muito forte isso aqui, esses Salmos, versículo 13. O teu braço é armado de poder. Forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta, porquanto tu é a glória da sua força. Olha só, irmãos, 17. Porquanto tu és a glória de sua força. No seu favor avulta o nosso poder. No seu favor
avulta o nosso poder, porque nós não fizemos nada, irmãos. Nós oramos em nome de Jesus, acontecem os milagres. Nós oramos em nome de Jesus, não chove. Nós oramos em nome de Jesus, chove. Nós oramos em nome de Jesus, Deus abre uma porta. Nós oramos em nome de Jesus, há uma libertação. O favor dele avulta o nosso poder. Por quê? Porque nós não temos poder, mas é através do favor de Deus, do nome de Deus que nós clamamos, que nós cremos. Aleluia. Versículo 18. Pois o Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso rei. Outrora falastes em visão aos teus santos e dissestes: a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Aleluia, Jesus. Que ele fez com Davi, né? Encontrei Davi, versículo 20. Aleluia. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, e o meu braço o fortalecerá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo 21. A minha mão será firme com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar. Em meu nome crescerá o seu poder. Olha só, irmãos. Em meu nome crescerá o seu poder. É no nome do Senhor que o ministério cresce, é no nome do Senhor que uma igreja cresce, é no nome do Senhor que milagres acontecem, é através do nome santo e poderoso. Se nós não tivermos esta fé, se nós não focar a nossa visão espiritual na grandeza que há no nosso Deus que nós servimos e olhar para nossas forças, nós não temos força. Confiar na força do nosso braço, não tem como, irmãos. Agora, se nós fazer como esse salmo está nos orientando, a minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Declarar esse salmo sobre a nossa vida. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, Deus, meu Deus e a rocha da minha salvação. Olha só, será que o Senhor pode entrar como testemunha nossa que nós estamos orando somente para Ele? O nosso coração está sendo voltado somente para a adoração do Reino de Deus? Versículo 27. Faloei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites as suas iniquidades. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? Irmãos, será que você já leu Salmos 88? Se você não leu, volte a ler. Leia. Escute o que a irmã Mary está lendo para você, mas se você não entender, não compreender algumas palavras, volte, leia e medite nesses salmos, do capítulo 20 até o 34. Olha só, não violarei a minha aliança, nem do versículo 20 ao versículo 34 do capítulo 89, aliás. Ele declara, olha só, uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? Por acaso há falsidade no Deus que é verdade, caminho e vida?
A sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido. Aborreceste a aliança com o teu povo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Arrastastes os seus muros, todos reduzistes à ruína as suas fortificações, despojando-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra dos seus adversários e destes regozijo a todos os seus inimigos. Também virastes o fio da tua espada e não o sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Abreviastes os dias da tua mocidade. É muito forte isso aqui, irmãos. Abreviastes os dias da tua mocidade e cobristes de ignomia. Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito as injúrias de muitos povos. E como que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado. Sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Que salmos gloriosos, irmãos. Abreviastes os dias da tua mocidade e o cobristes de ignomia? De vergonha? Não dá. Irmãos, fiquem com estes salmos de reflexão, estes salmos de pureza, irmãos. Pureza no falar. E não usou de violência nas palavras, mas ele rasgou o coração. Este é um ensinamento para os dias de hoje, irmãos, porque nós sabemos que Salmos ainda está lá, né, na Antiga Aliança, Davi, eles ainda trazem, né, muito a respeito da Antiga Aliança, mas nós estamos trazendo Salmos para os nossos dias de hoje. Como orar ao Senhor? Como rasgar o coração diante da verdade que está diante de nós quando nós nos dobramos, fechamos a porta do quarto e dizemos: aqui agora é o nosso altar. Agora nós vamos rasgar a nossa alma diante do Santo dos Santos. Como proceder? É para isso que os Salmos nos orienta, nos ensina. Não para espraguejar, não para jogar praga, não. Mas para nós rasgar o coração diante do Senhor. Por quê? Porque é Ele que sabe quem fala mal de nós nas mesas, é Ele que vê o que a gente não vê, é Ele que escuta o que a gente não escuta. Então a gente não vai usar nomes, a gente vai rasgar o coração diante do Senhor e dizer: Senhor, Tu tens visto a minha fidelidade para contigo. Tu foi aquele que jurou a Davi a santidade, que o Senhor não é falso para as promessas que o Senhor já fez. Então, se o Senhor já fez a promessa, o que é que está acontecendo de errado comigo que não se cumpriu? O que está acontecendo de errado com algo que não acontece? Rasgar o coração, irmão. É isso que o Senhor nos ensina nesses salmos. Amém, querido? Se você está com dúvida de como está orando, leia Salmos 88. Entenda que Ele é fidelíssimo, Ele é fiel. E a sua palavra que Ele falou, Ele não volta atrás. É isso que eu li aqui. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. O Senhor não desmente. Depois que Ele fala que vai cuidar, que vai proteger, que vai tomar conta da situação, o Senhor é fiel.
É isso que ele está te dizendo. Vamos conversar. Vem, achega-se a mim e eu chegarei a vós, diz o Senhor. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã, capítulo 90 de Salmos, se Deus assim nos permitir. E o 91, que é tão conhecido, alguns até já sabem de cor, né? Já está com a Biblinha aberta ali no Salmos 91. Mas, graças a Deus, estamos chegando, né, ao final de mais um livro tão maravilhoso. Glória a Deus, estamos bem adiantados. Deus abençoe, irmãos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir e não voltar.